O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando e cantando o refrão do Salmo. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade, de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, uma das coisas que nós não poderíamos esquecer jamais é que a igreja, ela sempre enfrentou problemas, ela sempre enfrentou dificuldades. Desde o momento em que nosso Senhor ainda estava no meio de nós, Ele não nos iludiu, Ele não iludiu os seus discípulos, Ele não iludiu o povo que o seguia, o povo que queria estar perto dEle. Não dá para nós vivermos enganados, achando que o seguimento do Evangelho, que o seguimento de Jesus Cristo será lindo, perfeito, maravilhoso. Não, nós precisamos preparar o nosso coração. Ontem no Evangelho nós ouvíamos isso, o Evangelho do domingo. Hoje Jesus diz mais uma vez isso: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Nós não podemos deixar que uma concepção errada do Evangelho adentre no nosso coração para depois nós nos decepcionarmos, para depois nós nos frustrarmos. Quantos de nós, e talvez um dia eu, um dia você, já se decepcionou com Deus? Já se frustrou com o seguimento de Jesus? Já se frustrou com o seguimento na igreja, com uma pastoral, com um movimento, ajudando uma nova comunidade? E aí você dizia: nossa, eu não imaginava que era assim, que existiam pessoas assim, que fulano de tal era capaz de fazer isso comigo. Mas minha gente, aonde ou onde está escrito que isso nunca iria existir? Desde o primeiro momento do Pentecostes, os próprios discípulos, os próprios apóstolos, eles já foram zombados. Imagina, no dia de Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui 14 dias, depois de receberem o Espírito, aqueles apóstolos começaram a orar em linguagem nova, mas o povo disse a eles: estão todos bêbados. E ali começou já uma perseguição. Eles estavam fechados, saíram, e a primeira coisa que eles se depararam foi com pessoas que zombaram da fé deles. Esses problemas a igreja sempre enfrentou. Nós estamos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e há muitas semanas nós estamos na 6ª semana da Páscoa. Nós estamos acompanhando
o Relatos dos Atos dos Apóstolos, que mostra que os apóstolos sempre tiveram problemas. 1 Pedro, que muitas vezes não foi aceito a sua pregação, foi levado junto com João para a sinagoga, para a cadeia, foram presos. Depois Paulo, que começou a sua viagem, a sua primeira viagem, que saiu de Antioquia. Quantas situações Paulo enfrentou, quantas situações adversas, quantos problemas. Paulo poderia dizer assim: eu não quero mais isso não, porque eu estou dando a minha vida para pregar o evangelho, e essas pessoas não aceitam, eu encontro rejeição, me apedrejam, me expulsam da cidade, vou desistir. Mas não, Paulo permaneceu firme na sua pregação ao evangelho, mas permaneceu firme a Cristo Jesus. Então, talvez o meu papel aqui é para poder tirar do seu coração a ideia de que você não vai sofrer, de que você não vai passar por tribulações, que você não vai passar por perseguição dentro de casa. E a gente sabe que hoje a perseguição à igreja, aos valores cristãos, elas existem. A perseguição, ela pode ser velada aqui na nossa nação, mas ela existe. A perseguição que você sofre dentro de casa, talvez, porque o seu esposo não vem para a igreja, porque os seus filhos, que antes seguiam o caminho de Deus, agora estão distantes, estão longe. Talvez a sua esposa que te critica, porque você vai muito para a igreja, porque você reza demais, porque os seus filhos te criticam, dizendo: lá vai de novo para a igreja, não tem outra coisa para fazer. Mas tudo isso é perseguição, e tudo isso mostra que nós estamos no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei aqui, bom, onde eu moro, São José dos Campos, as pessoas costumam ter muitos problemas. Não sei se aqui na capital vocês têm alguns problemas ou poucos problemas, né? Muitos ou poucos, né? Não vou nem pedir para levantar a mão, porque tem gente que vai levantar os dois pés também, né? E vai gritar: socorro, Jesus, né? Todos nós temos algum problema na nossa vida, todos nós enfrentamos alguma situação na nossa vida, é verdade ou não é? É verdade. Todos nós temos um pontinho ali, ou alguma coisa que sempre vai nos incomodar, seja com pessoas, seja conosco mesmo, seja no trabalho, seja horas e horas de transporte público que você tem que pegar para poder chegar no seu trabalho, principalmente aqui na capital. E aquele dia que o metrô para, aquele dia que o ônibus não passa, parece que quando tudo está indo muito bem, sempre tem alguma coisa para nos jogar para baixo, para nos fazer tristes, para nos entristecermos, para com que a gente não seja feliz, não seja alegre, não é? Parece que, ainda mais os que são mais negativistas, dizem: o mundo conspira contra mim, não é? Tem gente que acha que o mundo está conspirando, mas todos nós temos pontos na nossa vida em que não vão ser bons, em que não vão ser perfeitos. Mas o evangelho que nós estamos ouvindo nesse tempo, Jesus diz hoje para os discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E o que é esse testemunho de Jesus? O que é testemunho? Testemunho é tornar visível o que não se pode ver. Bom, se alguém for dar testemunho de você, é sinal de que aquela pessoa viu o que você fez, e então vai poder dizer e colocar às claras aquilo que ninguém viu. Se, por exemplo, lá dentro de casa, o seu filho, sem querer, esbarra naquele vaso egípcio que você tem, né? Que veio das suas gerações, né? Você foi a única pessoa que viu aquele vaso.
cair. Você é mãe, chega ao pai e diz assim: ele derrubou porque ele quis. E você vai poder testemunhar a favor dele dizendo: não, eu vi. Não foi porque ele quis, ele apenas se esbarrou. Dar testemunho é tornar visível o que não se pode ver. O que o Espírito Santo faz em nós? Ele torna visível a ação de Jesus em nós. Ele torna visível a presença de Jesus em nós, porque é isso que ele faz. Ele dá testemunho de Jesus. Ele vai poder dizer para você: olha, não desanime, não pare de lutar, não se entregue ao mal, porque o Senhor está contigo. Porque essa é a grande diferença, minha gente, de nós para aqueles que não creem. Existem muitas pessoas que não acreditam em Jesus, e eu quero dizer para você, essas pessoas têm tantos problemas quanto eu e você temos. Tem muita gente que abandona a igreja, tem muita gente que abandona a fé, porque acha que a vida vai melhorar. Porque acha que seguir Jesus Cristo é viver de cruz, é viver de sofrimento. E aí acaba abandonando a Deus. Mas a vida dela não melhora. Os problemas continuam acontecendo. Os filhos continuam dando trabalho. As enfermidades continuam chegando. A situação financeira continua ruim, ou às vezes até pior. Mascara uma vida perfeita, mas se sabe que não. E como nós corremos o risco de seguir pessoas que aparentemente são pessoas maravilhosas. As redes sociais nos enganam muito. Ninguém coloca ali uma foto feia, acordando, aqueles cabelos maravilhosos de quando acorda, não é? Ninguém coloca uma foto mergulhando no rio Tietê. Já viu alguém, um influenciador, né? Mas vai colocar foto lá nas Ilhas Maldivas, vai mostrar para você que a vida é maravilhosa, que é tudo perfeito, que é só você seguir o que ele diz, que vai dar tudo certo. Tira foto de quando o carro está quebrado, quando o carro não funciona. Então, tomemos cuidado com aquilo que nós estamos vendo e com aquilo que nós estamos comprando. Porque a gente acha que as redes sociais mostram uma vida perfeita. Mas vai procurar saber da vida daquela pessoa. De quantos ansiolíticos talvez aquela pessoa precisa tomar. Porque vive numa enfermidade psíquica. Porque vive depressivo. Mas aparentemente mostra uma vida perfeita. Quero dizer para você, toma cuidado com isso. O que Jesus e o testemunho do Espírito Santo, segundo o Evangelho de hoje, diz para mim e para você. Você tem problema? Sim. Eu tenho também. Nós temos, também temos. Todos nós temos. Mas existe algo dentro de nós, que é a voz do Espírito, que diz: não desanima. Não pare. Enfrenta os seus problemas. Não estacione agora, não desista agora. E esse é o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, o testemunho da verdade de Jesus, que nós precisamos seguir em frente, que nós não podemos dar voz aos problemas, dar voz às dificuldades, de que nós precisamos sim empurrar a pedra que muitas vezes para nós é sinal de dificuldade, da qual não sou eu que tenho que movê-la, é Deus quem vai movê-la. Eu só preciso fazer a minha parte. Até porque isso é uma história, né? Que um dia um homem estava vivendo tantos problemas, talvez quanto você está vivendo, e ele reclamou com Deus no seu quarto à noite, e Jesus apareceu para ele dizendo: meu filho, o que você tem? E ele disse tudo isso, e Jesus disse para ele: olha, se eu pedir algo para você, você faz? Ele disse: claro. Jesus disse: isso vai te ajudar. E ele pensou: bom, para resolver todos os meus problemas, eu vou aceitar o que Jesus está me dizendo. Então ele disse para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus disse para ele: você sabe aquela pedra que tem lá no seu quintal? Aquela pedra grande,
que você nunca conseguiu tirar de lá, então, você vai empurrar ela durante 5 minutos todos os dias, antes de você entrar dentro de casa, depois que você terminar o seu trabalho. Depois que você terminar o seu trabalho, guarda 5 minutos e vai empurrar essa pedra. Aí ele disse assim: nossa, que coisa fácil, né? Vou resolver os meus problemas empurrando essa pedra. E aí então foi lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses, e ele viu que nada estava acontecendo, que os problemas estavam do mesmo jeito. E aí nessas horas chega o diabo para infernizar a nossa vida, dizendo: está perdendo tempo, não está adiantando de nada. E talvez você esteja vivendo isso, né? Deus pediu algo para você: participa da missa todos os dias, reza o rosário, vai mudar. E aí chega um momento que vai desanimando, a gente vai desanimando. E nessa hora chegou o diabo e disse para ele assim: ó, desiste, não está adiantando de nada. Mas o diabo sempre é mentiroso. E então ele entra na sua casa e naquela noite ele começa a reclamar com Deus, dizendo que nada mudou na sua vida. E Jesus aparece novamente para ele e pergunta o que estava acontecendo. E ele contou as amarguras da sua vida e disse para Jesus: você mentiu para mim, porque já fazem quase 6 meses que eu estou empurrando aquela pedra todos os dias, nada aconteceu. Aí Jesus então olha para ele e diz assim: mas olha os seus braços, olha os seus ombros, eles estão mais fortes. E aí Jesus diz então: não é para você mover a pedra, mas eu te torno mais forte quando você tem coragem de empurrar e de não parar diante dos seus problemas. Meus irmãos, não somos nós que vamos resolver os problemas, é Jesus quem resolve eles para nós. O que nós não podemos é desanimar e parar de empurrar essa pedra. Eu não sei qual é a pedra da sua vida, só não pode ter nome próprio, né? Mas eu não sei qual é a pedra. Eu não sei se é a sua enfermidade, a enfermidade que você descobriu. Eu não sei se é a educação dos seus filhos. Eu não sei se é o seu desemprego. Eu não sei o que é essa pedra. Mas olha, não compete a você mover essa pedra, porque esse trabalho é de Cristo Jesus. O que compete a você é não desistir, é não desanimar. E mesmo tendo dias lá em que você quer parar, vai, continua. Esse é o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, para nos lembrar, nós nunca estaremos sozinhos. Nós sempre teremos uma força dentro de nós. E pode acontecer o que acontecer, vier o que vier, mas essa certeza nós não podemos perder. Por isso que Jesus diz no Evangelho: olha, eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Jesus não nos enganou quando ele disse que quem quer me seguir, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Jesus não nos enganou. Até mesmo Paulo, na sua experiência, depois ele vai relatar isso na carta aos Coríntios. Ele tinha também um grande problema na vida dele. E ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquele problema, que ele chama de espinho na carne, que doía, que machucava ele, que fazia com que ele quisesse desistir. E ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse. Deus tirou? Não tirou. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha presença em você te basta. Então não queira eliminar os problemas, porque essa é a parte de Deus. O que você tem que fazer é enfrentar esses problemas todos os dias. É não desanimar, é não desistir.
Porque esse mal, minha gente, a qual São Paulo VI nos ensina numa das catequeses dele, dizendo que este mal, ele não é só uma deficiência. O mal não é deficiência. O mal é uma eficiência. O mal é eficaz. O mal quer fazer você desanimar. O mal quer fazer você desistir. O mal também te insinua a abandonar a Deus, a abandonar a oração, a abandonar a vida. O mal, ele insinua para você que você tem que eliminar os seus problemas. E às vezes, a gente é muito influenciado pelos reality shows da vida, que se alguém me faz algo, eu tenho que eliminar essa pessoa. Se tem uma pessoa que está me prejudicando, eu tenho que eliminá-la da minha vida, porque eu tenho que eliminar tudo aquilo que me causa problema. O mal, ele é uma eficiência quando ele diz que você tem que eliminar as pessoas da sua vida e não ter a coragem de enfrentá-las, de não ter a coragem de transformar essa pessoa. Talvez você tenha pessoas lá no seu trabalho que, desculpe a expressão, infernizam a sua vida. Infernizam, mas conseguem infernizar pior do que o diabo, não é? O que você vai fazer com tudo isso? Vai procurar eliminá-las? Não. O testemunho do Espírito Santo dentro de nós não permite que nós façamos isso, mas que nós as conquistemos, mas que nós a transformemos pela ação da graça de Deus. O seu esposo, você vai fazer o quê? Claro que tem casos e casos. Você faz o que com ele que está te dando problema? Elimina da sua vida, transforma-o. Transforma-o. Jesus nos diz isso para que a nossa fé não seja abalada. Nós não podemos deixar que os problemas abalem a nossa fé. Nós não podemos deixar que a morte de quem nós amamos abale a nossa fé. Nós não podemos deixar que o testemunho público de homens e mulheres de Deus abalem a nossa fé. Nós não podemos deixar que situações abalem a nossa fé. Por isso que nós recorremos também, nesse tempo, à Virgem Maria. Nossa Senhora, ela enfrentou também muitos problemas. Se você acha que, porque Deus a preservou do pecado original, também preservou ela dos problemas, não. Desde os inícios, desde o anúncio do anjo lá na Galileia, lá em Nazaré, ela já começou a enfrentar os problemas da vida, mas ela nunca desanimou. Ela viu seu filho ser morto, ela precisou fugir para um país onde ela não conhecia nada e talvez nem a língua ela falava, mas ela foi. Ela precisou enfrentar, ver seu filho ser rejeitado pelos parentes, lá em Nazaré. No capítulo 4 de Lucas nos apresenta isso, mas ela nunca desanimou. Por isso que Maria para nós é este símbolo da mulher que esmaga a cabeça da serpente, que esmaga o mal. Sabe quantas vezes você esmaga o mal? Em que Satanás também é esmagado sobre os seus pés, quando você não dá voz a ele, quando ele tenta te seduzir, quando ele tenta fazer com que você desanime, desacredite da vida, desacredite de que vai dar certo, e você diz para ele: eu tenho um testemunho de Jesus dentro de mim que diz, Ele está comigo, Deus está comigo. Todas as vezes que você se levanta da sua cama, todas as vezes que você se levanta
dos seus momentos de dor, de angústia, de solidão, de depressão, de ansiedade. Todas as vezes que você consegue se levantar, você também esmaga o diabo debaixo dos seus pés. Porque o que significa esmagar a cabeça da serpente? Significa calar a voz dela. Lembra no Gênesis? Era uma cobrinha bonitinha, não é? Falante, conquistou Eva. Eva estava lá sem conversar muito com Adão, né? Adão estava preocupado com outras coisas. Aí ela encontrou uma cobra falante, foi lá conversar, e aí deu no que deu. Quando nós esmagamos Satanás sobre os nossos pés, é sinal que nós não deixamos ele falar conosco. Quando nós não deixamos ele nos insinuar situações, quando nós não damos ouvido ao desista, pare, para que ser bobo assim, para que ir para a igreja assim, é mais fácil ficar em casa. Sabe quando você está lá no ponto de ônibus, ou está lá na estação de metrô, que aí você tem a possibilidade de pegar um metrô para vir aqui, descer ali no São Joaquim, ou pegar o metrô e ir para sua casa, e aí vem uma voz dizendo assim: vai para casa, você está cansado, né? Foi um dia tão estressante, vai para casa, troca, vai para o outro lado da linha, vai para casa. E aí você diz assim: não, mesmo cansado, eu vou para a igreja, eu vou rezar. Parabéns, você esmagou Satanás debaixo dos seus pés. Eu quero pedir que você aplauda essa pessoa que está do seu lado, que hoje esmagou a cabeça da serpente, não é? Esmagou, está aqui, veio rezar, veio para a canção nova, aquele dia em que você coloca o relógio para despertar, não é? Para rezar o rosário, e aí vem uma voz dizendo assim: vira para o outro lado e dorme, né? Depois você assiste a gravação, né? Você reza em outro momento, e aí você diz assim: não, eu preciso de Deus, eu preciso de oração, eu preciso abastecer o meu coração de oração. E aí num pulo, você se levanta da cama, pega o seu terço e vai rezar. Parabéns, naquele momento você também esmagou a cabeça da serpente, porque fez com que ela se calasse, fez com que a sedução do mal se calasse. Aquele dia em que você estava sendo tentado a trair a sua esposa, a trair o seu esposo, dizendo: não tem problema, ninguém vai ver, ninguém vai saber. E aí você disse: não, porque eu sei e Deus me vê, eu vou permanecer fiel. Parabéns, você esmagou a cabeça da serpente. Maria é essa mulher que nos ensina a ouvir somente a voz de Deus. Somente a voz de Deus. Ela ouviu somente a voz de Deus. Ela não deu voz ao inimigo, ela não deu voz ao diabo, ela não deu voz à vontade dela, mas ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Todas as vezes que nós dizemos não ao mal e dizemos sim a Deus, esmagamos a cabeça da serpente. Junto com o Senhor nessa noite, e junto com Maria, nós podemos dizer: não há mal que me possa vencer. Se eu estou com Deus, se eu tenho a Virgem Maria ao meu lado, não há mal que me possa vencer. Uma das coisas bonitas que nós ouvimos nesses trechos dos evangelhos desses dias, Jesus dizendo: eu vos disse isso para que a vossa alegria seja
completa. Hoje nós celebramos São Felipe Neri. E São Felipe Neri, ele era conhecido pela alegria. Era um presbítero alegre, era um homem alegre. Quantas vezes nós somos chamados também a dizer não ao mal com a alegria do nosso coração, com o entusiasmo do nosso coração. Se está te faltando alegria, vamos pedir essa graça nessa noite. Talvez você esteja vivendo de mau humor sempre, todo momento, negativista, triste. São Felipe Neri, quantas vezes ele esmagou a cabeça da serpente, sorrindo, sendo alegre. Que depois de Dom Bosco também vai dizer para os seus meninos: sejam alegres sempre, sorriam sempre. Essa é uma boa maneira que nós temos de expulsar o mal também, é ser sempre alegres. Que hoje, nessa noite, nós peçamos essa graça ao Senhor, de esmagar a cabeça da serpente, dizendo não ao mal, calando a voz da serpente. Por isso eu convido você a ficar em pé, se assim você o quiser, o desejar, para nós rezarmos nessa noite, para nós rezarmos. Vençamos o mal, deixando Deus vencer em nós. Vençamos o mal, deixando Deus vencer em nós. Levante os seus braços e repete com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, dentro de mim há uma voz, dentro de mim há uma voz, há um testemunho há um testemunho que o próprio Espírito Santo me dá, que o próprio Espírito Santo me dá, que eu não estou sozinho, que eu não estou sozinho, que eu não preciso temer mal algum, que eu não preciso temer mal algum, nem problemas, nem problemas, nem angústias, nem sofrimentos. Eu não preciso temer, Eu não preciso temer, porque a sua presença em mim porque a tua presença em mim é real, é real, é forte. forte. Senhor Jesus, Senhor Jesus, com a tua graça, com a tua graça, eu quero declarar: eu quero declarar, eu sou vencedor, eu sou vencedor, como Nossa Senhora. como Nossa Senhora, Eu sou vencedor. eu sou vencedor. Eu já esmaguei a cabeça da serpente. Eu já esmaguei a cabeça da serpente. E com a tua graça, E com a tua graça, eu continuarei a esmagar. continuarei a esmagar. Vamos cantar isso. Não há. Toma posse de tudo isso que o sacerdote disse. E cantemos juntos. Não há. Não há. Se você sabe, cante. Não há. Professa Não há a tua mal força, a força de Deus em que você. possa vencer. Professa isso com fé. Não há. Não há. Não há mal que me possa. Levanta o seu braço. Quero ouvir você cantando mais uma vez. Não há. Força. Não há. Força, povo de Deus. Não há. Proclama isso. Não há mal. Que me possa vencer. Mais uma vez, com toda a força, assumindo. Não há. Força. Não há. Você em casa, canta conosco. Não há mal. Abre o teu coração, assuma a graça de Deus. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso Em Jesus Cristo, pois tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus pecados, Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. quero ouvir você cantando. Nem meus problemas. Meus problemas, Isso, o ministério vai tocar baixinho e Isso. você canta. meus pecados
poderão superar o amor de Deus. Superar o amor de Deus. Deus é maior, canta. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Com seus braços erguidos, pensa agora em tudo aquilo que está tentando te derrotar, que está fazendo com que você se sinta fracassado, fracassada. Tudo aquilo que tem te derrubado no chão, que tem sugerido para você, dizendo: não, não tem problema, é só uma vez. Não, não tem problema, todo mundo faz, todo mundo vive assim. Quais são os seus problemas? E eu convido você, com uma atitude interior, de professar o poder de Deus em você, o testemunho de Jesus Cristo que o Paráclito dá em nós, é de que nós somos agraciados, de que nós temos a força de Deus em nós, de que Jesus está vivo e ressuscitado em nossos corações, da qual nós somos morada. Como Jesus disse ontem no Evangelho: eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Recupera, meu irmão, a sua força interior. Recupera, você que tem dificuldade com a vontade, você que tem vontade fraca, você que qualquer sugestão já está caindo na bebida, nas drogas, no cigarro, nos vícios, na prostituição. Pede ao Senhor essa graça de fortificar a sua vontade, para que você não seja mais fraco, para que você não caia mais como você está caindo. Toma consciência do poder de Deus dentro do seu coração. Toma consciência e diga para você mesmo: eu sou morada de Deus, a força de Deus habita em mim, a força de Deus mora dentro do meu coração. A força de Deus está aqui, e eu não preciso temer, eu não preciso me entregar, não. Deus é maior, Deus é maior que os meus pecados, Deus é maior que os meus problemas, Deus é maior que as minhas dificuldades, Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que eu sinto, do que aquilo que eu vejo, daquilo que eu penso. Deus é maior, e nós queremos proclamar isso, meus irmãos, numa atitude até mesmo de exorcismo contra o mal, em calar a boca da serpente, como Maria fez, cumprindo a vontade de Deus. Maria calou a voz da serpente, calou a voz da serpente. Não há, mais uma vez, vamos cantar essa verdade. Não há. Confirmar isso que o Senhor está rezando, Padre, porque no meu coração o Senhor coloca uma pessoa. Você até aqui a essa missa empurrava a pedra, como o Padre dizia, reclamando, murmurando, brigando com Deus. E agora aqui o Senhor te dá uma graça de como que as escamas estão caindo. E você disse para você mesmo nesse momento: eu preciso confiar em Deus. Deus é maior, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para mim. Isso é uma libertação para você. Amém. Porque você está assumindo essa graça agora. De um murmurador você se passa agora a um homem e uma mulher confiante em Deus. Levanta o seu braço. Deus é maior, muito maior que tudo que me acontece. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Nem meus problemas, nem meus pecados Meus pecados poderão superar
superar o amor de Deus. Nem meus problemas. E olha que nós temos muitos problemas. E olha que nós temos muitos pecados. Superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Só você cantando. Quem está em casa? Deus é maior. Você em casa, solta a sua voz também. Supremo Rei, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. E proclama isso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. E com Maria, minha mãe. E com Maria, minha mãe. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Vamos aplaudir a presença de Deus e de Nossa Senhora no meio de nós, que nos ensina a sermos vencedores. Vencedores. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.